Glória a Deus. Deus está nesse lugar? Glória a Deus por isso, aleluia. Nós viemos aqui por esse motivo, amém? Tremendo. Quero primeiramente aqui pedir perdão aqui por ontem não ter podido estar, né? Aqui no culto. Eu tenho certeza que foi uma bênção, né? Gostaria muito de ter vindo, preparei para isso, né? Fiz a aquisição dos convites, tudo, mas tive um imprevisto e não foi possível. Peço perdão aos pastores, tá, aos apóstolos, a todos que fizeram, né, esse evento acontecer. Eu tenho certeza que foi uma bênção, até porque o início desse culto deixou bem claro aqui, né, que Deus, mais uma vez, abençoa nossas vidas, famílias, e esse é o propósito de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar os amados irmãos a estarem juntamente comigo, aqui acompanhando a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, 14 diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Glórias a Deus. Vemos aqui, antes mesmo do homem, Deus já estava trabalhando, Deus estava fazendo com que a terra fosse formada, e vinha à minha mente, para que Deus estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso para Ele. Era algo que nasceu no coração dele para agradar a Ele, alguma coisa que Ele iria observar e se agradar, alguma coisa com o propósito simplesmente de agradar o coração dele para Ele. Nós sabemos que não, que Deus fez todas as coisas, preparou toda essa terra, fez todos os detalhes, para que no sexto dia Ele criasse o homem e colocasse nessa terra. Para que sobre essa terra pudesse trazer alegria para o seu coração. Que por essa terra pudesse se regozijar, se alegrar. E assim Deus fez. Nós sabemos que quando chegou no sétimo dia, Deus descansou. Ele mesmo determinou para Ele um tempo para um descanso. Eu tenho certeza, e Deus não estava sozinho, que Ele estava com seu Filho, Jesus, e com o Espírito Santo, e eles decidiram dar essa parada. Talvez para se regozijarem juntos, é a família que Deus tinha, e Deus tinha um propósito. Ele se alegrou de todas as coisas que Ele fez, e eles, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pararam para descansar. E aqui, como nós lemos, foi determinado a divisão entre o dia e a noite na terra. E como ficou bem claro aqui, ficou estabelecido que isso seria para os sinais de dias e anos. E nós sabemos que séculos e séculos e séculos estamos nós aqui, no mesmo propósito que Deus colocou Adão. E a palavra de Deus diz que, ao entardecer, na viração do dia, Deus chegava até o homem e perguntava para ele: Adão, como foi o seu dia? O que você fez? Quais foram as suas alegrias, as suas expectativas? O homem tinha uma missão de dar nome a todos os animais, a todas as plantas. Ele tinha o que fazer, ele estava atarefado. Deus tinha dado uma missão para ele. E a palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus passeava com o homem pela terra, junto com o homem, observando. E eu tenho certeza que Adão se regozijava, eu tenho certeza que Adão se alegrava. Mas chegou um determinado momento
Eu não vim ontem nem comentei nada, mas eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou dizer aqui já foram ditas ontem, né? E Deus está confirmando. Quando eu recebi essa mensagem e cheguei aqui hoje, eu falei, Jesus, né? Então, mas eu não vou mudar nada, não. O que Deus colocou no meu coração, assim será. E quando o pastor começou com aquele hino, daqui a pouco os irmãos vão entender, né? Aleluia. E Deus passeando com o homem, aquela alegria, Deus na sua infinita sabedoria, Ele decidiu dar um presente ao homem. Ele decidiu dizer para o homem, olha, você vai acompanhar conforme foi determinado. E Deus estabeleceu um sono profundo sobre Adão. E com esse sonho, Ele tirou uma das costelas de Adão e formou a mulher. E no outro dia apresentou a mulher ao homem. E o homem se alegrou. Quantos aqui se alegraram da sua esposa, da sua mulher aqui? Vigia, varão. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia, glória a Deus. Que presente glorioso, amém, homens? Aleluia, vigia. Aleluia. Então o homem muito se alegrou. E assim foi. Deus disse ao homem e à mulher, multiplicai-vos. Enchei essa terra. Essa terra, Adão, que eu te mostrei, que todo entardecer eu te levo para passear, que é muito grande. Você tem uma missão. Vocês têm uma missão de encher essa terra. E as coisas foram acontecendo, muitas desobediências, muitas coisas erradas, desde o tempo de Adão, e foi se prorrogando, e Deus sempre com muito carinho, muito amor, cuidando do homem, traçando um novo projeto, um novo tempo, até que chegou um novo tempo chamado Abraão. E Deus, através de Abraão, nós sabemos que Ele estabeleceu uma família de Deus, uma família específica, um povo escolhido por Deus, para um propósito de Deus. E Abraão, ele saiu da sua casa, juntamente com a sua esposa e seu sobrinho, e aqueles que tinham sido agregados através dessa família, e ele saiu numa obediência a Deus. E Abraão recebeu uma promessa de multiplicar essa família. E Deus decidiu honrar alguém que às vezes nós nos esquecemos. Mas Deus decidiu honrar a Sara. Por quê? Porque Deus prometeu uma família a Abraão. E quando ele se deitou com a sua serva e nasceu Ismael, na cultura, tudo dizia que Ismael ia ser o primogênito de Abraão. Mas Deus não viu dessa forma. Deus disse, de Sara virá a sua descendência, a descendência que eu prometi para você. Parecia algo impossível, uma mulher já de idade. Mas Deus viu que quando Ele chamou Abraão, aquela mulher mesmo com muita idade, ela decidiu ir, ela decidiu sair da sua área de conforto ali. Ela decidiu ser obediente ao seu marido, a estar junto com o seu marido. Ela decidiu acreditar nas promessas que Deus tinha sobre o seu marido, porque era algo muito difícil de acreditar. Ela tinha opção no seu coração de rejeitar, ou então ir com Abraão e falar assim, eu vou porque eu sou obrigada. Mas não, Deus enxergou no coração de Sara uma alegria, uma satisfação em acreditar na promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E ela acreditou tanto que quando ela se sentiu incapaz de cumprir isso, ela cedeu o direito dela de ser mãe. Ela cedeu o direito. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida dela. Deus tinha escolhido honrar a Sara. E todos nós sabemos que Ismael nasceu primeiro, mas o grande sucessor de Abraão foi Isaque.
E aí chega o tempo de Isaac continuar com essa missão. Abraão passou muito bem. Abraão ensinou Isaac muito bem o que ele deveria fazer, qual que era a missão, o que ele deveria acreditar. E Abraão, nessa promessa, decidiu, olha, pediu para o seu servo mais corajoso, mais forte, vai até a terra, passa por esse deserto e vai lá, porque para escolher uma esposa para o meu filho. Abraão não quis arriscar a deixar Isaque. Abraão não sentiu essa necessidade. Deus não falou com Abraão, deixa seu filho ir até lá. Não. Para ele foi muito confortável e estava no propósito de Deus. Esse servo foi, chegou lá, encontrou Rebeca, a gente já sabe. Isaac se casou com Rebeca. O que eu quero dizer aqui, amados, que nessa questão aqui de Isaac, até Isaac, no momento de escolher alguém para Isaac, Deus escolheu Rebeca. Porque Deus sabia que tinha que ser uma mulher sábia, que tinha que ser uma mulher inteligente e temente a Deus. Porque a responsabilidade que viria sobre a mulher era algo tremendo. Algo que colocaria os propósitos de Deus em curso. E aí nós sabemos que Isaac teve 2 filhos. Isaac e Rebeca nasceram 2 filhos. Filhos gêmeos, nasceram exatamente no mesmo momento. Só que com uma diferença. Jacó, ele veio depois. Ele veio agarrado no calcanhar de Esaú. Isso fez toda a diferença, os propósitos de Deus, porque Deus já tinha falado para Rebeca, olha, dentro do seu ventre existem 2 nações. E o menor, ele estará adiante do maior. Ou seja, o maior se submeteria ao menor. Estranho isso, né? Porque Abraão tinha certeza que o primogênito, aquele que tinha saído primeiro, ele iria ser o sucessor. Isaac, quer dizer. Isaac sabia que ele seria o sucessor normal. Mas Deus já tinha determinado que não seria dessa forma. Mas Esaú, que era o primogênito, ele era forte. Ele era corajoso, ele era caçador. Enquanto que Jacó, ele cuidava das ovelhas, ele era mais tranquilo, mais sossegado. Mas Rebeca sabia que tinha algo tremendo de Deus sobre a vida de Jacó. Talvez Isaac, por algum momento, na sua preferência, tenha dado mais ênfase ao fato da sucessão para o seu filho Esaú. Mas Rebeca, uma mulher escolhida por Deus, sabia que tinha a responsabilidade de trazer aquela realidade de Deus, custasse o que custasse. Mesmo que ela tivesse que enfrentar o seu marido, mesmo que ela tivesse que, de alguma forma, decepcionar o seu marido, mas ela tinha que fazer os propósitos de Deus estarem ali alinhados com o que Deus tinha tratado com ela. Amados, eu quero que você saiba, você varão, homem, que tem coisas que Deus fala com a sua esposa de uma forma tão sábia, que você tem, eu tenho, que às vezes parar e ouvir o que elas estão falando. Parar de acharmos os escolhidos de Deus, os sucessores, os patriarcas, o homem da casa, o homem da família, que não ouve ninguém, só ouve Deus e não ouve a sua esposa. Isso pode acabar muito mal. Não significa que o homem tem que se submeter à mulher, não significa nada disso, é uma questão de família, é uma questão de ordem, é uma questão de sabedoria.
Então seremos sábios também, né? Porque a gente tem a maneira de falar, e é verdade, a mulher sabe edifica o lar. Mas o homem também tem que ser sábio para fazer essas coisas acontecer, viabilizar, né? E quando chega no momento, um cenário muito difícil da vida de Jacó, ele se sente diante daquele cenário ali, ele está que ele tem que se passar pelo seu irmão para receber a bênção, e depois as consequências daquilo sobre a vida dele, sobre o pensamento dele, tudo mudou, porque ele teve que sair correndo de lá. O irmão dele, Esaú, era muito viril, era muito diferente dele, era um homem de guerra, preparado para a guerra, um caçador, enquanto que ele já era mais pacato. E ele teve que sair correndo, porque se ele não sai correndo de lá, Raquel recebeu de Deus a ordem, olha, pede para ele sair. E ele sai. E ele vai para onde? Para o deserto. E ela diz, Rebeca diz, meu filho, você vai até a casa do seu tio Labão, e lá você escolhe uma das suas filhas, para que aquilo que Deus tem como propósito sobre nossas vidas seja cumprido. Não vai ser fácil, mas você vai. E Esaú começa a perseguir Jacó, e ele só não matou Jacó instantaneamente, porque ele falou, isso eu vou fazer só depois que meu pai morrer. Depois que meu pai morrer, eu não quero dar esse desgosto para ele. Mas depois que meu pai morrer, eu vou matar ele. Então Jacó, antes do seu pai falecer, ele foge. E ele estando no deserto, gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo, no capítulo 28 de Gênesis ainda. Vinte e oito, 16, diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó, depois de passar um dia difícil, não é nada fácil, um dia no deserto. Eu acredito que ele deve ter saído de madrugada da casa dos seus pais, ido para o deserto, e ficou peregrinando, correndo, angustiado, se sentindo afrontado. Imagina o que o inimigo não descarregou de setas e dardos inflamados sobre a mente de Jacó. A acusação do inimigo sobre a vida de Jacó, que muitas vezes vem até hoje, nossos dias aqui. Porque muitos dizem assim, Jacó significava usurpador, enganador. Eu não acredito nisso, amados. E nem acredito você também. Porque nós sabemos, se procurar saber direitinho, Jacó não significa nada disso. Jacó significa suplantador em hebraico. Em grego, ele significa algo que é uma vida difícil. Uma missão difícil. Então o suplantador, aquele que está agarrado, é alguém que agarrou o seu propósito. Alguém que decidiu lutar pelo seu propósito. E assim foi a vida de Jacó. Por quê?
Após ele acordar de um dia difícil, passou um dia difícil, teve uma noite que não tinha opção, amados. Muitas vezes passamos dia difícil e chega a noite, ficamos acordados pensando no que vai acontecer no outro dia. Ai meu Deus, e aí passamos noite em claro, aí chega no outro dia, não tem disposição, não tem cara para nada, não tem coragem de nada, e fica lá aquela situação de depressão. Eu sou um coitado, eu sou isso, aquilo. Jacó não tem opção. No deserto é o dia inteiro, temperaturas até 50 graus. E eu tenho certeza que ele foi até roubado no caminho, porque eu não acredito que ele tenha saído da sua casa sem nada. Porque quando Rebeca diz para ele, você vai lá para se casar com uma das filhas de Labão, ela sabia, todos sabiam, que não podia chegar de mão vazia. Chegar lá para casar com alguém, que nem é hoje lá, chega alguém lá para casar com a sua filha, diz assim, olha, não tenho nada, não quero saber de nada, né? Tem um lugar aí na sua casa para eu ficar, eu fico, beleza? Não era assim. Era diferente. Você tinha que tinha que ter uma maneira de sustentar uma mulher. Você tinha que ser esforçado, ser trabalhador. E quando ele chega lá, nós sabemos da história, que ele chega de mãos vazias, mas que ele imediatamente se apaixonou por Raquel. Quando ele viu ela lá naquele poço lá, e ele protegeu ela se sentiu segura, ela se apaixonou também. Foi diferente do que já tinha acontecido com Isaac. Deus tinha escolhido, e nesse propósito, Deus colocou sobre a vida de Jacó, que ele ia lutar por aquilo. Quando ele chegou lá cansado, quando ele chegou lá sem nada nas mãos, ele não tinha nada para oferecer. Mas Deus proporcionou para ele naquela manhã uma promessa. Filho, você não tem nada, mas eu te escolhi. Você é o sucessor dos seus pais. Assim como eu fui com Abraão e com Isaac, eu serei contigo. E a promessa que eu tenho sobre você de uma família vai muito além do que você pode imaginar. E Jacó agarrou aquela oportunidade. E ele disse mais, olha, Senhor, eu não tenho nada aqui, mas essa promessa para mim eu acredito, e eu vou à luta. Mas uma coisa eu te prometo, Senhor, tudo que vier a mim, eu te darei o dízimo. Olha que tremendo. A família de Deus formando uma nova família, um novo tempo, um novo progresso, um novo processo de Deus, estabelecido ali, e Jacó, um patriarca, dizendo, tudo que vier às minhas mãos, eu te darei o dízimo. E assim foi. Ele chegou até lá, e Labão falou, você não tem nada, cara. Vamos fazer o seguinte, você está dizendo que você gostou da Raquel. Não, beleza. Trabalha aí, né, uns anos aí de graça para mim. E se você for trabalhador mesmo, né, se trouxer algum benefício para a nossa família, aí eu permito. E Jacó trabalhou de graça por 7 anos. Aí quando chegou na hora de cumprir, olha, dá para trabalhar mais 7? Tá bom, vou trabalhar mais 7. E ele trabalhou e lutou pelo amor daquela mulher, pelos propósitos que ele tinha de fazer uma família. Não poderia ser qualquer uma, não. Ele escolheu no coração dele a melhor para ele. Não Deus escolheu, mas ele escolheu. E Deus respeitou isso. Mas Deus tinha um propósito maior. E aí ele se sente numa situação enganado pelo seu tio. E na hora do casamento, o seu tio colocou a mais velha, que era Lia. E ele foi enganado. Quando chegou na hora, foi enganado. Mas o que fazer agora? Olha,
vai trabalhar mais. Trabalha mais um pouco aí você vai receber como prêmio a que você quer. Porque pela cultura, né, tem que casar com a mais velha. Então você fica com as duas. E Jacó foi à luta. Trabalhou mais. Até prosperou muito. Era incrível como ele prosperava. Ninguém acreditava. Labão chegou e falou assim: eu não posso deixar esse homem ir daqui. Mas ele tinha uma promessa de Deus. E ele pediu isso quando Deus prometeu para ele que ele seria o sucessor. Ele falou: olha, se o Senhor me permitir voltar à casa do meu pai e me reconciliar com o meu irmão, aí eu vou te dar tudo o dízimo. Eu serei fiel. Eu demonstrarei de uma maneira física, não só emocional, não só pela razão, mas uma maneira física. Eu vou te mostrar, Senhor, que eu sou fiel àquilo que eu te prometi. E aí Jacó constituiu família. Alguns filhos com Lia, alguns filhos com Raquel, alguns com outra serva, se eu não me engano é Bila. E muitos filhos. E Deus constituiu as 12 tribos de Israel. Mas isso ainda não era um fato para ele. Ele ainda tinha que cumprir a promessa. Ele ainda tinha algo no coração dele que ele desejava muito. Como eu posso ter uma família partindo do zero, deixando para trás o ódio do meu irmão por mim? Os meus pais. Meu pai até que já se foi, mas ele tem uma promessa de Deus. Eu sei que ele vai entender isso, que ele entendeu isso, mas de outra forma eu preciso me reconciliar com meu irmão. Eu preciso voltar à casa dos meus pais, à minha terra, ao lugar que eu farei conforme o Senhor colocar como propósito daí para frente. Mas não dá para começar algo do nada e deixar para trás tudo aquilo que ele esperava. E ele decidiu voltar. Pegou toda a sua família. Labão não queria que ele saísse, ele teve que sair escondido, porque Labão não permitiria. Era muita bênção, era muito próspero aquele homem. Tudo que ele põe a mão prospera. Como é que eu vou deixar ele sair daqui? Se ele sair daqui, essa bênção vai com ele com certeza. Mas ele sai com a sua família toda. Mas no caminho, algo muito angustiante. Não seria fácil enfrentar o seu irmão. Não seria fácil enfrentar o seu passado. Não seria fácil resolver aquilo que está pendente. Ele sabia que o seu irmão não era alguém que tinha compromisso com Deus. Não era alguém que facilmente iria se render ao perdão. Mas ele tinha uma promessa, ele sabia que ele podia confiar em Deus. Até ali está dando tudo certo, muito trabalho, muita luta, muita perseverança, mas estava dando certo. Deus não tinha faltado em nada com ele. E ele decide voltar. Quando chega no caminho, naquela angústia, ele tem uma luta, que foi a maior luta que ele teve, que foi lutar com o anjo do Senhor, anjo com a letra A maiúsculo, ou seja, o próprio Deus. É possível alguém lutar com Deus? Muitas vezes, amados, nós lutamos com Deus porque não queremos entender, porque não queremos acreditar, porque não queremos lutar por aquilo. Mas Jacó, ele decidiu lutar pelos propósitos dele. Ele já tinha uma família. Parte do propósito já tinha sido cumprido. Mas ele tinha
como meta no coração dele ali. Ele sabia que ele tinha que se reconciliar com seu irmão. Muitas vezes brigamos com nossos irmãos, nos separamos dos nossos irmãos, constituímos família, um novo tempo, uma nova vida, deixa para lá, não estou nem aí. A minha família começa aqui agora. Mas Jacó tinha um fundamento de família diferente. Ele precisava enfrentar, e ele enfrentou. Quando chega no Vale de Jabote lá, naquela luta com Deus, ele falou: não vou te deixar, enquanto não receber a minha bênção. E quando o Senhor percebeu que realmente ele estava ali disposto, ele iria enfrentar o seu irmão de uma maneira que ele sabia que ele não, com a família dele, com os servos que ele tinha ali, ele não poderia enfrentar o seu irmão. Seu irmão tinha constituído uma nação muito forte. Esaú já tinha uma promessa que ele recebeu de Isaac no leito de morte. Isaac falou assim: olha, a bênção eu já dei para Jacó, mas você, filho, Esaú, vai receber uma bênção. Você será uma nação forte. E Deus não falha. E Deus não usa a boca de profeta para falar besteira, para falar coisa que não deve. Esaú não cancelou a bênção que tinha dado para Jacó. Isaac simplesmente falou: olha, para você, Esaú, sobrou isso. Então aquela promessa de uma nação forte estava sobre Esaú. E Jacó sabia que ele ia enfrentar uma nação forte. E com o líder da nação, com ódio dele, querendo destruir a ele. E Jacó buscou forças em Deus, no Vale do Jabote ali, para agarrar a bênção. Olha, eu quero a minha bênção. É promessa do Senhor e eu quero e eu vou. Mas o que agradou o coração de Deus é que Jacó não teve a pretensão de assim: olha, Deus, eu quero que o Senhor mande os anjos para vir comigo, para chegar lá nós destruirmos toda a nação que o meu irmão constituiu. Porque é uma guerra. Meu irmão não me perdoa, não perdoo também não. Eu quero destruí-lo. Deus não encontrou no coração de Jacó esse pensamento. E aí, no auge da luta, quando Jacó falou: não vou largar, não vou te deixar ir, enquanto eu não receber minha bênção, o Senhor tocou na coxa de Jacó. E ele ficou manco. Como pode alguém que está buscando poder, alguém que está buscando algo para destruir o seu inimigo, ir buscar em Deus e receber de Deus o quê? Uma perna manca? Eu com as duas pernas boas já estava difícil de enfrentar meu irmão. E agora com a perna manca? Mas ele foi com a sua perna manca. E Deus deu uma estratégia tão tremenda para ele. Ele não deixou de ir. Ele foi manco mesmo. Mas naquela época, quando alguém tinha que fazer uma promessa mesmo, que era algo perpétuo, colocava a mão debaixo da coxa e fazia um juramento. E o Senhor já tinha feito uma promessa para ele. Mas aquela conquista que ele teve diante de Deus, Deus fez questão de deixar marcado, deixar registrado como um ato que tinha sido estabelecido sobre o povo. Só que Deus colocou a mão na coxa e ele ficou coxo. E a estratégia que Deus deu para ele, segundo o coração dele, foi: meu irmão está lá esperando. Quando ele chegou, realmente era aquilo. Muitos, um exército grandioso. E eu posso até ver ele vendo na frente aquele cavalo pequeno e o seu irmão em cima.
E eu posso dizer, ele teve medo, como eu e você também, às vezes, para enfrentar algumas situações, temos medo. Mas, se cremos na promessa de Deus, nós vamos vencer o nosso medo. E vamos avançar. Não vamos regressar, não. Muitas vezes estamos, assim como ele estava no deserto, tudo era contra ele. Mas quando ele recebeu a promessa de Deus, ele falou, eu vou, e vou vencer. E quando chegou nesse momento também, ele falou, eu vou vencer. E como? Na humildade. Ele avançava, ele falou, a minha família, vamos na frente. E vamos nos ajoelhar. E vamos mandar presentes para o meu irmão. Vamos honrar o meu irmão. Se ele se sentiu desonrado esse tempo todo, hoje eu quero honrar a ele. Vamos nos prostrar, todos os nossos filhos. Você também, minhas esposas, todos. Vamos nos prostrar, vamos honrar a ele. Jacó sabia que ele iria ser maior do que seu irmão. A promessa de Deus estava sobre ele. E ele já sabia de Deus que ele era maior que seu irmão. Mas ele decidiu se humilhar. Ele decidiu servir. E ele foi se ajoelhando. E andando ali. E se ajoelhando. Até chegar de frente com seu irmão. E ele diz assim, meu irmão, me perdoa. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso disso para a minha vida, porque eu já tenho a minha família, eu tenho muitas coisas aqui. Mas eu saí da onde eu estava, da minha zona de conforto, onde eu era muito próspero, saí, caminhei no deserto, todo o caminho de volta, que eu fiz na angústia, e estou voltando agora na angústia. Se você quiser, eu sei que você pode me destruir. Estou eu e a minha família aqui. Mas uma coisa eu te peço, o seu perdão. Amados, não tem como resistir. O perdão é a maior arma, a maior ferramenta que nós podemos ter diante do nosso inimigo também. Porque quando há uma indiferença, quando há um atrito entre irmãos, eu digo irmãos não é só de sangue não, irmãos, eu, você, aquele que a gente não conhece hoje, vai conhecer amanhã, aquele que a gente deixou para trás lá e hoje passa numa calçada, a gente vai para outra, esses mesmos são nossos irmãos também. Às vezes não temos coragem de enfrentar a situação, mas Deus nos impulsiona, porque Deus sonhou com uma grande família. Deus não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário, Ele quer que nós, que conhecemos, que somos participantes dessa graça, que nós venhamos a liberar perdão, que nós venhamos a abençoar as pessoas, que nós possamos ali continuar com uma família estruturada assim. E Esaú recebeu o seu irmão, e foi convidado por ele a ficar ali, olha, ó Jacó, agora que nós estamos reconciliados, você pode ficar aqui, ó, tudo que está aqui, ó, é seu também, irmão, meu coração já se rendeu, eu entendi que você foi usado por Deus, eu entendi a situação, eu entendi, agora eu entendi. Aí ele falou, não, eu preciso continuar com a minha família. Isso tudo aqui agora eu consigo deixar para trás. Jacó reconheceu que precisava do perdão do irmão. E quando foi oferecido a ele, novamente uma zona de conforto, ele decidiu novamente, não, eu vou continuar a lutar. Eu vou buscar o que é meu. Eu vou buscar o que Deus prometeu para mim, os meus propósitos. E vou continuar para alcançar os propósitos de Deus.
Temos uma missão, amados. Quando falamos em família, vai muito além do que nós podemos imaginar. E eu gostaria, para estar encerrando aqui, que os irmãos estivessem juntamente comigo. Tenho 5 minutos. Isaías 43, 19. Aleluia. Já foi lido aqui hoje, né? Mas para resumir tudo isso aqui. Isaías 43, 19. Diz assim: eis que faço uma coisa nova, logo e conhecereis, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho e no deserto, um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia! Deus está fazendo coisas novas, e eu e você às vezes não percebemos isso. Jacó, quando estava lá, naquela situação complicada, ele teve um sonho, ele foi descansar, ele decidiu descansar, ele precisava, porque a noite é muito frio, não dá para ficar andando preocupado para lá e para cá, não. Ele decidiu descansar, pegou uma pedra, deitou em cima, usou de travesseiro, Deus deu um sonho para ele, falou com ele, mostrou para ele, e ele acordou regozijado e foi para a luta. Existe um novo tempo, estamos falando aqui de um novo tempo. Ei, perceba o novo tempo sobre a sua vida. Perceba um novo tempo, um mover de Deus, um caminho novo para você. Eu estou no deserto, mas Deus faz o caminho no deserto. Deus sinaliza o caminho que você deve ir. Ele não vai deixar você perambulando de um lado para o outro, sem direcionamento não, porque Ele diz para mim e para você: estarei contigo até o final dos séculos. Dos séculos, dos séculos, dos séculos. Estamos num tempo diferente, mas a promessa de Deus ainda está sobre nós. Foi dito aqui pela profeta apóstola Geovânia. Ei, Deus tem uma promessa sobre nós. Ei, somos geração de Abraão, sim. Tome posse dessa bênção sobre a sua vida. Não, Abraão foi lá, não. Veio até nós. Todo mundo que recebe essa bênção é agraciado por ela. Quando você entra, quando você sai do ministério e vem, por exemplo, para a Rema aqui, você é desarraigado de lá e é arraigado aqui. Toda a bênção que está sobre esse lugar está sobre a sua vida. Por isso, ore para esse ministério. Apresente as suas orações a esse ministério. Se o seu líder, você achar que ele errou, peça sabedoria para Deus, para conseguir agregar. E não criticar. E não ir contra. E não simplesmente mudar de lugar. Não vai resolver nada. Eu vou pegar minha família e vou para outro lugar. Não vai resolver nada. Por aqui, aonde quer que você vá, a bênção do Senhor estará sobre você, ou as suas atitudes vão fazer você levar uma maldição para outro lugar, aonde quer que você vá. Perceba que Deus tem um propósito sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Tome posse da promessa de Deus sobre a sua vida. Não se deixe enganar pelos cenários da vida. Não se deixe enganar: eu estou no deserto. Amém. Se estiver no deserto, Deus vai te mostrar o caminho. E ermo, a palavra ermo quer dizer alguém que está solitário. Às vezes você se sente solitário, como Jacó se sentiu também. Mas Deus se apresentou a ele e disse assim: eu vou te dar uma grande família. Eu vou abençoar a sua família. A sua família será próspera. E prosperidade não é só dinheiro, não, amados. Prosperidade vai muito além do que nós podemos imaginar. Você dizer que tem uma família próspera é uma bênção muito grande de Deus. E as suas atitudes, as minhas atitudes, elas que vão escrever o nosso futuro. A promessa existe sim, mas temos que ter sabedoria. Temos que ter obediência. Então quer dizer, se você está no ministério,
de abençoar a Jacó. E Deus não escolhe pessoas, Deus não fala só com o homem, Deus fala com a mulher também, glória a Deus por isso. Deus fala com a família, Deus fala com os filhos, Deus fala com o seu irmão, Deus fala com o seu inimigo também, para ele aceitar o seu perdão. Ah, mas ele está errado. Deus está contando com você para pedir perdão para ele. Não está contando com ele para pedir perdão para você. Isso com certeza vai acontecer depois. Mas o primeiro passo, a decisão de encarar, de lutar, tem que ser de você, de mim, que temos a promessa de Deus, que temos os sonhos de Deus. Senhor, eu tenho o sonho de ter uma grande família. Amém. Deus vai proporcionar. Senhor, estou perdido, estou desorientado. Deserto significa também desorientado, não tem para onde ir, olho para um lado, parece que é tudo igual, para onde eu vou, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, não sei. Mas o Senhor tem o direcionamento para a gente, amém? Deus tem sempre o melhor, e o propósito de Deus continua sendo o mesmo, que nós sejamos uma grande família. Ermos, lugar solitário, mas Ele falou, olha, eu vou colocar rios no ermo. Sabemos que as habitações, para ter uma cidade, toda a cidade que a gente conhece, geralmente ela é em volta de rios, porque senão não vai funcionar. Uma cidade que fica longe de rios, principalmente naquela época, principalmente tão próximo do deserto, ela não subsistia. Mas Deus ia colocar vida, águas quer dizer vida, quer dizer construção de família, habitação, e tudo isso Deus tem para nós. Por isso, enfrentemos os desertos da vida. Saibamos que quando somos conduzidos ao deserto, Deus quer falar conosco, porque Deus, Ele caminha no deserto também. Deus criou o deserto, Deus criou, às vezes, permitiu essa situação que eu e você temos que enfrentar para nosso crescimento, para nosso amadurecimento, para que nós venhamos a cumprir o propósito dele e não o nosso, amém? Se depender de nós, a gente não quer deserto, né? Não, deserto não. Senhor, se eu estiver no deserto é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, é porque eu falhei, é porque eu errei, é porque eu pequei. Muitas vezes não. Muitas vezes Deus quer estabelecer algo sobre a sua vida que você não pode nem imaginar. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus, amados. Glorifico a Deus por essa oportunidade. E que Deus continue falando muito mais em cada coração, para a glória e louvor do nome dele, amém? Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, por esse momento. Quero te louvar, Senhor, porque o seu Espírito Santo tem liberdade para falar em nossos corações. Que não as minhas palavras, mas o seu Espírito possa continuar, Senhor, aleluia, verdadeiramente inundando este lugar, inundando nossas vidas, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor. Para nós, muito mais de Deus, para nós, águas que purificam e capacitam, esperam por nós. Existe mais de Deus para nós, muito mais de Deus para nós. Vinho novo, odres novos, um vaso novo. Diga comigo. Existe mais de Deus pra nós, muito mais de Deus para nós. Águas que purificam e capacitam, esperam por nós. Existe mais de Deus
Amém, amados? Vamos encerrar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que nós venhamos a lutar pelos propósitos de Deus sobre nossas vidas, amém? Estenda as suas mãos, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Receba a paz do Senhor em nome de Jesus. Abençoe seu irmão, aleluia. Existe mais de Deus para nós, muito mais de Deus para nós. Águas que purificam e capacitam, esperam por nós. Existe mais de Deus para nós, muito mais de